partir do pão. Em graça, em amor. Olá, boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo e com a tua família. Estamos dando início a mais um culto de oração. Queremos aqui trazer a todos os irmãos, transmitir aqui a mensagem, a reflexão desta noite, rogando a Deus que abençoe a cada um dos nossos ouvintes, a todos vocês que prestigiam aqui a nossa live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul, o nosso muito obrigado e o nosso abraço. Estarei orando agora e convido a todos a orarem comigo aí nas suas casas, e enquanto oro aqui, os irmãos elevam também o seu pensamento e a sua mente, os seus corações ao Senhor. Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este dia que o Senhor nos concedeu, pela bênção da família, pela bênção do sustento e do trabalho de cada um. Pedimos que o Senhor esteja abençoando e amparando a cada pai de família, especialmente aqueles que estão em busca de um trabalho. Venho rogar a Ti, Senhor, que a Tua bênção seja com todas as famílias de nossa igreja, nossos irmãos que nos assistem e nos acompanham aqui nas nossas lives. E que cada pessoa que aqui assistir e ouvir a Tua mensagem seja impactada com a Tua palavra. Assim, Senhor, nós oramos e Te agradecemos pela oportunidade de Te servir na instrumentalidade das redes sociais e apresentar ao Senhor um culto e as nossas orações. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, na nossa leitura da Palavra do Senhor, chegamos hoje então em Êxodo capítulo 20, a metade do livro de Êxodo. Já há alguns meses, nas quartas-feiras, estamos fazendo aqui a transmissão da mensagem com base neste texto. E eu conclamo a todos os irmãos que estejam aí ouvindo então a leitura da palavra em Êxodo capítulo 20, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia e um dos textos mais conhecidos aqui de Êxodo. Certamente ele é o texto mais importante de Êxodo, porque nele nós temos aqui então os 10 mandamentos. Toda a lei moral de Deus está contida aqui no Pentateuco, nos textos do Antigo Testamento, porém aqui Deus deu a sua lei moral de um modo muito especial, direto, certeiro, trazendo ao ser humano, trazendo ao homem de uma forma muito especial um parâmetro. E nesse parâmetro o ser humano pode então se guiar e cumprir com a vontade de Deus. Vamos estar então lendo aqui Êxodo capítulo número 20, que diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Deus, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, ou além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o meu nome, o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou tuas filhas, nem os teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo.
não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de pedra e neles sacrifiquem-me os seus holocaustos, e as suas ofertas de comunhão e as suas ovelhas os seus bois. Onde quer que faça eu celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus o meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Então, irmãos, feita a leitura de Êxodo 20, nós vamos então aqui fazer os nossos comentários. Em Êxodo 19, que nós aqui comentamos na semana passada, nós observamos que Deus preparou o povo de um modo bem especial, um modo diferenciado, porque houve ali a chamada teofania. Teofania é a aparição de Deus, ou então coisas milagrosas que Deus faz ali para mostrar a sua presença. E nessa teofania, então, Deus falou e o povo ouviu a voz de Deus. O povo ficou em frente ao Monte Sinai e ouviu a voz de Deus. Deus falou ali os 10 mandamentos, falou também como eles deveriam fazer o seu altar, um altar para edificar, edificar um altar diante de Deus, para ali cultuar a Deus. E o povo ficou com um temor, um grande tremor. Depois, no verso 18, ali a gente comenta mais um pouco sobre isso. Mas, queridos irmãos, os 10 mandamentos foram dados por Deus. Esta aí é uma frase que nós temos aqui do Egon Jainite, do nosso ABC doutrinário. E no texto do ABC doutrinário, no capítulo número 6, os mandamentos de Deus, nós vemos então aqui um comentário bem interessante. Por que eu trouxe o ABC doutrinário para fazer aqui parte da nossa reflexão? Porque na nossa igreja, já há 3 anos, nós estamos estudando este texto desse livro ABC Doutrinário, que é da editora Convicção, da nossa Convenção Batista Brasileira. E neste livro nós tratamos a respeito dos mandamentos de Deus. E alguns comentários, então, eu extraí do livro para trazer aqui juntamente para todos os irmãos que acompanham a nossa live. Como eu disse, os 10 mandamentos foram dados pelo Senhor, e dentre os povos, Deus escolheu Israel para ser justamente o veículo da sua revelação, o veículo ou o instrumento da sua revelação. Após libertado da escravidão, após ser libertado lá, Israel sai depois de 430 anos no Egito, ele vai então com a sua caminhada para a terra prometida. E na imensidão do povo, uma vez que o povo entrou com 70 e saiu com milhares de dentro do Egito, esse povo poderia desgarrar-se. Então, por ele ser um povo teocrático, governado pelo próprio Deus, os 10 mandamentos seriam a sua constituição e, obviamente, nós podemos ver aí no decorrer da história que essa Constituição ela deu base para a Constituição e o estudo de direito de muitas leis de muitos povos.
Então, vamos observar aqui a primeira parte do texto, ali dos primeiros versículos até o 17, mais precisamente, nós temos então os 10 mandamentos. E os primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, eles se referem a Deus. Esses comentários que farei aqui, eles são do resumo do ABC doutrinário. Então, primeiramente, não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso? Diante da idolatria dos demais povos, Deus pede, então, esta crença monoteísta. Ele seria o único Deus do seu povo. Então, o primeiro mandamento é extraído de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. É interessante, e com estes comentários eu quero dar aqui para os irmãos, tu podes até mesmo anotar aí na tua Bíblia, ou anotar em um outro, no seu bloco de anotações, no seu caderno de anotações, aonde estão os mandamentos. Por quê? Em Êxodo 20, especialmente aqui nos primeiros mandamentos, são vários versículos que estão ali entrelaçados. Então, o primeiro mandamento é Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Já o segundo mandamento, ele vai proibir o uso da adoração de imagens. Sendo Deus Espírito, ele não pode ser simbolizado ou limitado por imagens. Estas não se prestam para qualquer forma de adoração ou de culto. Então, o segundo mandamento está descrito assim em Êxodo 20, de 4 a 6. Os 3 versículos ali, 4, 5 e 6, nós vamos ter nesses 3 versículos ali, então, o segundo mandamento, não fazer uso de imagens para adoração. O terceiro mandamento, ele chama a atenção do povo para o respeito que se deve dar ao nome de Deus, né? Só deve ser pronunciado quando a pessoa o faz com profunda consciência e por necessidade, sempre com reverência. Não se usa para brincadeiras ou como mera exclamação. E nós sabemos, né, irmãos e amigos, que o ser humano, especialmente nos tempos de hoje, na chamada era do relativismo, onde o ser humano ele é levado a falar, a dizer muitas coisas conforme ele acha que é o certo, conforme o seu próprio certo, né? Hoje, nesta era que nós vivemos, nesta geração, já não só na nossa geração, já algumas gerações, o ser humano tem sido cada vez mais irreverente e tem usado o nome de Deus em vão, usado coisas sagradas, usado a própria palavra de Deus de uma forma muito errada para profanar aquilo que é sagrado. Então, o terceiro mandamento ele vai falar a respeito disso. E ele está extraído em Êxodo capítulo 20, no versículo número 7. O quarto mandamento recorda ao povo o dia do descanso. Esse descanso já era observado por Deus na ocasião da criação. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 2, dos versículos de 1 a 3. Inclusive, quando eu comentei com os irmãos ali, quando Deus enviou para o povo o maná e as codornizes, Deus deu água, Deus deu alimento ao povo, o povo não poderia recolher este alimento no dia do sábado, né? Nos outros dias, então, o povo poderia recolher o alimento. E aqueles que guardavam os alimentos para o sábado, então, eles viam esses alimentos ali, aqueles, melhor dizendo, que guardavam o alimento de uma forma inadequada, né? Queriam recolher no sábado, não encontravam, guardavam de forma inadequada, a mais, para se ter no sábado, então, estes alimentos eram todos apodrecidos. Porque Deus guardou o sábado nesse ensejo lá da criação e ensinou no ensejo aqui, já no deserto, ao povo que ele, então, deveria recolher a alimentação durante a semana e deveria ter esse dia de descanso. E o descanso é necessário ao homem em meio ao seu trabalho. Nós vemos isso também lá em Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. O significado do sábado, né, a palavra transliterada aqui do original para o português é descanso e sétimo. E no labor do povo, então, todo o sétimo dia seria então um dia de descanso. Os cristãos, eles já passaram a guardar o domingo, né, também como o sétimo de uma série, e também por ser o dia da ressurreição de Jesus. Isso está descrito lá
no Evangelho de João, capítulo número 20, dos versículos de 1 a 8. Tá? O sábado também, né, foi guardado pelos cristãos primitivos. Não o sábado, mas sim o domingo foi guardado também pelos cristãos primitivos, né? E ele celebra o descanso da nova criação em Jesus. Então, sobre o sábado e o descanso aqui em Êxodo, nós vemos este quarto mandamento descrito aqui no capítulo número 20, dos versículos de 8 a 11. Então, fechamos aqui os 4 primeiros mandamentos que se referem a Deus. Então, nesses 4 primeiros mandamentos, nós temos eles em Êxodo capítulo 20, verso 3, primeiro mandamento, Êxodo 20, de 4 a 6, o segundo mandamento, Êxodo 20, versículo 7, o terceiro mandamento, e o quarto mandamento está em Êxodo 20, de 8 a 11. Então, visto os 4 primeiros mandamentos que se referem a Deus, vamos à segunda parte do texto dos mandamentos. Agora veremos 6 mandamentos que se referem ao próximo. Então, o quinto mandamento, ele pede o respeito e o acato dos filhos para com os pais. É o mandamento com promessa de um prolongamento da vida, né? Nós vemos que este mandamento, ele é o único que traz uma promessa, que é o prolongamento e que é justamente a prosperidade na vida daqueles filhos que acatam e que respeitam os seus pais, né? Quando nós contemplamos muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas que são vitimadas, que sofrem da violência, de muitas desgraças, vem na nossa mente, né, a questão desse mandamento, porque muitos eles não acatam o conselho dos pais e acabam entrando numa tremenda desgraça e eles acabam até mesmo perdendo a sua vida muito cedo. Muitas acontecem com muitos filhos justamente por não obedecer os seus pais. Esse mandamento, o quinto mandamento, está descrito em Êxodo 20, versículo 12. O sexto mandamento, ele proíbe o homicídio. Então, Deus dá a vida e cabe a ele o direito de permitir que a vida seja tirada. Então, Êxodo, capítulo 20, versículo 13, nós temos o sexto mandamento. O sétimo mandamento é contra o adultério em todas as suas formas, né? Deus criou o primeiro casal, esse casal ele era monogâmico, né? Ele somente, na verdade acontece que somente a dureza do coração do homem alterou esse relacionamento. Isso foi descrito por Jesus lá em Mateus, no capítulo 19, de 3 a 9, ali quando Jesus então fala acerca do divórcio. Mas o sétimo mandamento, a respeito do adultério, né, está descrito em Êxodo, capítulo 20, verso 14. O oitavo mandamento, ele proíbe toda e qualquer apropriação indébita, ou seja, a subtração do que pertence ao próximo. Nós não devemos roubar nada que seja dos outros, né? Não devemos ser roubados. Não devemos roubar dos outros e nem sermos roubados. Êxodo, capítulo 20, versículo 15, nós temos então o mandamento que proíbe o furto ou o roubo. O nono mandamento, né, ele é contra o falso testemunho e a calúnia. Um falso testemunho é algo terrível, é algo que faz com que muitas pessoas venham sofrer injustiças, né? Então, o falso testemunho e a calúnia, eles nada mais é do que fazer correr um boato que vai ser prejudicial ao semelhante, ou prestar falso testemunho é também transgredir o mandamento de Deus. Então, nós não devemos sermos mentirosos, né, como está descrito ali em João 8,44, Jesus disse, né, referindo-se duramente aos fariseus, vós sois filhos do diabo e que o diabo é o pai da mentira. Então, dentro de um falso testemunho há uma mentira. Tudo isso está relacionado. Este mandamento, o nono mandamento, está descrito em Êxodo, capítulo 20, verso 16. E o décimo mandamento aqui, descrito, né, falado por Deus, melhor dizendo, né, o décimo mandamento ele é contra a cobiça de imóveis, cobiça de empregados, cobiça de imóveis, cobiça de parentes, cobiça, né, da esposa, enfim, de qualquer pessoa ou coisa que seja de qualquer outra pessoa, né?
de qualquer pertence do semelhante nós não podemos cobiçar. Por exemplo, eu tenho este instrumento, ninguém deve cobiçar o meu instrumento. Cada um deve, então, ter ali a sua própria coisa, não deve se cobiçar. Claro que nós só adquirimos as coisas quando nós enxergamos as coisas, mas nós não podemos cobiçar aquilo que é do outro. Nós devemos trabalhar e aí então adquirir aquilo que é nosso. Texto muito fácil, muito tranquilo de se assimilar, porém a mente humana ela é complexa e muitas vezes nós caímos no pecado de cobiçar aquilo que é do próximo. Então, o pecado da cobiça aqui, ou o 10º mandamento, descrito aqui para não cobiçarmos, está descrito então em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Vamos entrar aqui na terceira parte do texto, que é, então, dos versos de 18 a 21, ali a teofania, novamente falando sobre esse tema, a manifestação de Deus. No verso 18, diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. Quero comentar esse texto. O povo ouviu a lei. Deus falou com Moisés diante do povo, e o povo ouviu então os 10 mandamentos. E como o povo ficou? O contexto era impressionante. Os raios ou tochas de fogo aqui, eles simbolizam a presença de Deus. Então, queridos irmãos e amigos, o que vale para nós aqui, como grande lição desse tema, é que nós deveríamos nos impressionar com a presença de Deus todos os dias, ainda que nós não vejamos uma teofania, ainda que o nosso Deus ele seja espírito e nós não venhamos a enxergá-lo, nós deveríamos ficar impressionados como o povo ficou quando a sua lei moral foi então ali de um modo audível colocada nos seus corações. No verso 19 tem uma expressão assim: não fale Deus conosco. O povo replicou a voz de Deus para Moisés, dizendo: Deus não precisa falar conosco. Ou seja, o povo se viu em pecado. O povo respondeu a Moisés praticamente com a mesma lógica de Pedro quando viu a pesca maravilhosa e disse para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Então, quando o povo diz isso, não fale o Senhor conosco, o povo estava vendo que, ao ouvir os 10 mandamentos, eles não cumpriam esses 10 mandamentos e seria muito difícil de cumpri-los. Então o povo olhou para Deus e olhou para Moisés e teve esta resposta então, com esta lógica. É difícil, é muito difícil realmente de se fazer valer todos esses mandamentos na vida de cada um do ser humano. No verso 20 nós vemos que o temor é o melhor sentimento que se pode ter diante de Deus. Aí Moisés então teve uma tréplica para com o povo. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então Moisés ali foi um pastor diante desse povo, ele foi um pastor carinhoso, ele disse: não tenham medo, a prova de Deus é justamente para que vocês temam ao Senhor. Então esse é o melhor sentimento que nós devemos ter diante de Deus. E como nós lemos tanto em Provérbios como nos Salmos, o temor ele é o princípio da sabedoria. E o temor faria o povo amar a Deus e respeitá-lo na beleza da sua santidade. O temor, eu posso dizer assim, irmãos, o temor nos mantém fiéis. O temor é que nos faz sermos fiéis ao Senhor. A quarta parte do texto, então, e para finalizar aqui, nós vamos então ter a lei acerca do altar de Deus, dos versos de 22 a 26. No verso 22, Deus relembra que os israelitas viram tudo, eles ouviram tudo o que Deus falou. E quando Deus fala para eles, olha, no verso 22, diga o seguinte aos israelitas: vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei. Deus está dizendo, o negócio é sério. Esta passagem ela faz referência à majestade de Deus, porque ele falou do céu. A teofania, a presença de Deus se deu no Monte Sinai, com o monte fumegando, com os raios, com os relâmpagos, com o som da trombeta.
mas Deus falou do céu. E isto significa então que a sua majestade e a sua autoridade estavam ali diante de todo esse povo, conduzindo a eles, Deus assim, ditando a eles os seus mandamentos. Então, no verso 23, nós vemos o reforço de que Deus, que o Senhor, ele não quer ídolos, não quer ídolos para representá-lo. Deus, ele tinha dado lá no mandamento, não fareis nenhum tipo de imagem, e no verso 23 aqui um reforço. Façam-me um altar de terra, e nele sacrifiquem os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e ali os abençoarei. Na verdade, eu li aqui o 24, mas o 23 diz: não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Ou seja, não há representação de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é tão perfeito, não haveria nenhuma forma, a arte não conseguiria expressar a Deus. Nem as palavras conseguem expressar a Deus, né? Então, quanto mais a arte poderia expressar a Deus. E no verso 24, que eu acabei lendo aqui antecipadamente, o altar de Deus, ele deve ser simples. Aqui ele disse apenas de pedras, sem que elas sejam lavradas ou pedras ali recortadas. Apenas de pedras, ou seja, sem requintes. O altar de Deus é sem requinte, ele é funcional, em qualquer lugar ele pode ser erigido, né? Ele é sem detalhes, para que isto não venha atrapalhar o culto. Os lugares, eles poderiam ser escolhidos onde Deus se revelava ao povo. E nós vimos isso em diversos momentos, né? Os servos de Deus erigindo altares aonde Deus se revelava. No verso 25, há uma complementação aqui, pedras simples, sem serem beneficiadas, ou seja, o Senhor não queria a idolatria ao altar, mas Deus queria um culto verdadeiro. E o uso de ferramentas o profanaria, no sentido de que Deus não queria que o povo perdesse tempo com esse tipo de arte, que o povo apenas ali fizesse suas oferendas a Deus, seus holocaustos, e não ficasse olhando, impactado com o altar em si, mas sim com o autor da vida, que é o Senhor. O verso 26, para encerrar aqui o nosso texto, ele diz assim, que Deus ele não queria que os seus sacerdotes viessem, então, a ter problemas com os degraus do altar, né? Ou seja, degraus aqui era uma adição universal aos altares do mundo antigo. Ou seja, os altares do mundo antigo eram todos erigidos com escadas, com degraus, tinham uma altura específica cada um deles. E aqui, quando no verso 26, eu quero reler aqui para os irmãos lembrarem, diz assim: não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Olha que interessante isso. A nudez ritual era uma marca presente nos cultos primitivos, ou como significado de fertilidade, ou como de conservadorismos religiosos. Então, Deus ele acaba de mandar a sua lei, e ele fala de como o povo deveria então cultuá-lo, e ele não vai deixar nesse texto nenhum detalhe ficar de fora. Ou seja, o altar não deve ter degraus. Lá em Êxodo, capítulo 28, de 40 a 42, nós vamos observar depois que os sacerdotes deveriam usar calções de linho por debaixo das suas túnicas. Ou seja, esse altar sem degraus, ele também, nesta regra para este altar sem degraus, também era estimulado o decoro, ou seja, o respeito. As pessoas não deveriam erigir altares nem para uma nudez ritual, como muitos povos primitivos faziam, e também como cuidado das suas vestimentas. E aí uma frase interessante de um comentário bíblico que eu trago para os irmãos. Uma má teologia e uma má conduta moral normalmente andam de mãos dadas. Podemos observar este ensino em Romanos 1, de 18 a 32. Vou ler de novo. Uma má teologia e uma má conduta moral normalmente andam de mãos dadas. Por isso Deus, então, ele ensinou que o povo deveria ter um altar decente e sem
nenhum tipo de enfeites, porque o culto é para o Deus dos altares, não para o altar de Deus. É isso, né, irmãos? O culto é para o Deus dos altares e não para o altar de Deus. Por isso Deus, então, deu todos esses detalhes. Queridos irmãos, eu quero concluir esta reflexão lembrando a todos vocês que Deus moralizou a terra. Escolheu Israel, seu povo ali, amado, querido, o qual ele tirou de uma escravidão, o conduziu pelo deserto e 3 meses depois, então, que o Senhor estava ali conduzindo esse povo, ele deu esta lei maravilhosa, da qual nós, depois, como cristãos, também assimilamos essa lei, justamente pelo cumprimento de Jesus. E Jesus, ele veio a este mundo e foi o único que conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Ele os cumpriu e os simplificou. Mas esse simplificar de Jesus é só no sentido de fazer um resumo. Porque este simplificar de Jesus, na verdade, ele aprofundou estes mandamentos. Em Mateus capítulo 22, de 37 a 39, nós vemos a palavra de Jesus assim. Respondeu-lhes Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu Deus como a ti mesmo. Queridos irmãos, nesta conclusão a respeito dos 10 mandamentos, e aqui com a leitura dos 2 grandes mandamentos de Jesus, né, eu quero lembrar a todos que ele aprofundou os 10 mandamentos, os cumpriu e nos ajuda no seu cumprimento. Se não for por Jesus, nós não conseguimos cumprir. E primeiramente, então, amar a Deus. Estas 2 frases eu extraí também aqui do nosso ABC doutrinário, né, as quais se referem aos mandamentos de Jesus. Se examinarmos atentamente os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, aqueles que dizem respeito ao relacionamento humano com Deus, veremos que são sintetizados no primeiro grande mandamento de Jesus. Então, os 4 primeiros mandamentos de Êxodo 20, eles estão sintetizados em amar a Deus. Amar ao próximo, honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar, está tudo contido no segundo mandamento dado por Jesus, amar ao próximo. E quem ama o próximo procura fazer-lhe sempre o bem. E amar como a si mesmo significa a valorização do próximo, colocando-o em pé de igualdade a si mesmo. Amar ao próximo é justamente isto. Amar ao próximo aqui, Jesus ensinou que é, então, a obediência destes 6 mandamentos que se referem ao homem perante o próprio ser humano. Deus preparou, então, uma lei clara e de fácil compreensão. Porém, a natureza humana não permitiu que qualquer pessoa a cumprisse na sua íntegra. Sabemos disso. O povo recebeu a lei com temor e ficou impressionado ali com a teofania. Nós observamos isso, e eu destaco aos irmãos. Nós deveríamos nos impressionar todos os dias com a presença de Deus, ainda que sem raios, trovões, trombeta, mas com a certeza de sua lei moral perfeita e do cumprimento desta lei através de Jesus, o nosso Senhor. E, concluindo, aqui a nossa reflexão, Deus promulgou uma forma de culto simples e sem adoração ao culto ou ao altar. Hoje em dia nós vemos o ser humano cultuando as igrejas, os templos, cultuando as denominações, cultuando as pessoas, cultuando os altares e deixando de cultuar o Deus dos altares, né? Precisamos ter esse grande cuidado. As lições finais que trago a todos os irmãos são simples e são com base na palavra do Senhor. Obedecer os mandamentos de Deus não é algo penoso, já disse lá 1 João 2, de 2 a 3. Obedecer aos mandamentos de Deus não é algo penoso. O que é penoso é a consequência de não obedecê-los. Aí sim uma frase minha e trago como lição a todos os irmãos. O que é penoso é a consequência de não obedecê-los. Segunda lição.
Jesus veio nos ensinar na teoria e na prática a obediência dos mandamentos. Então, nosso Senhor, aprofundando e resumindo, ele verdadeiramente ele não foi só teórico, mas ele também foi prático, porque ele viveu o amor a Deus, ele viveu os 4 mandamentos no amor a Deus e também viveu os 6 mandamentos no amor ao próximo. E ainda se entregou pelo próximo. E para finalizar, a última lição que trago para os irmãos é: cultuar a Deus é um ato simples e sem floreios, né? Com decoro, com reverência, mas sem enfeites, né? Sem enfeites, mas com a certeza de que fazemos isso em espírito e em verdade, como diz em João 4:24. Os nossos altares devem ser simples, ou seja, adorar a Deus na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Queridos irmãos, uma ótima noite a todos, que a graça de Deus Pai e as consolações do seu Santo Espírito estejam contigo e com a tua família. Um forte e afetuoso abraço.